Eu entrei aqui, sentei para entrar ao vivo, o aplicativo não abria. Aí ele começou a atualizar. 19h59 o aplicativo começou a atualizar. Aí eu falei nessa hora, paciência, é o que temos, vamos esperar, né? No máximo que vai acontecer, eu tenho que gravar um stories falando, galera, ó, tô entrando porque o aplicativo resolveu atualizar exatamente agora na hora da live. Né? Mas não é só isso não que aconteceu por aqui. Eu acho que já já a gente vai poder pedir música hoje. Por quê? Porque eu tô esperando a terceira aprovação do dia, que eu acho que vai acontecer. Independente de qualquer coisa, a gente tem duas aprovações hoje e eu tô muito feliz. Uma T6 e uma T3, muito merecidas, muito batalhadas, muito. Ai, eu não vou conseguir postar a segunda, né, do dia hoje ainda, mas amanhã ela vai pro post e eu tô super feliz com o resultado dos alunos, né? Há 2 meses atrás eu já vim avisando, ó, vai rolar um tsunami, ó, vai começar a acontecer muita vaga, ó, o mercado vai começar a aquecer, ó, isso que a quarentena ainda nem acabou. Ela começou a ser flexibilizada, já tá assim, imagina a hora que liberar. Gente, vocês não estão entendendo, tá muito legal. Os alunos se sentindo seguros, se sentindo empoderados, indo para os processos seletivos preparados, gente, e voltar isso tudo, né? E voltar todas essas aprovações e a gente poder comemorar todos os dias um aluno que entrou, hoje no caso 2, eu acho que vai ser 3, que a gente só tá esperando aí uma confirmaçãozinha, mas eu tô muito feliz. Então, já vou dividir essas fortes emoções de hoje, que eu já pulei, já virei cambalhota, já aconteceu tudo aqui hoje. Então, hoje também, assunto forte, tema forte. Eu convidei o meu amigo querido, Aguimar. Ele é GD da Apsen. Eu vou falar, ó, eu vou me confundir muito, porque como eu já trabalhei na Aspen, meu cérebro tá treinado para falar Aspen. Então, toda vez eu vou ter que pensar um pouquinho. Apsen. Né? E ele vai trazer um monte de dicas legais, um monte de coisa bacana para vocês sobre entrevista, né? Então a gente vai trazer esse assunto justamente porque a gente está tendo muitos alunos em entrevista, muitas vagas surgindo e a gente precisa falar desse assunto para ajudar você a sair na sua melhor versão e a entregar a sua melhor desempenho na entrevista, para que você não seja aí passado, né, na frente, tem alguém, leãozão de entrevista preparado passando na sua frente, né? Então você tem que ir preparado para não deixar sua vaga para outra pessoa. Então eu vou chamar aqui, eu acho que o Aguimar já tá aqui. Aí o negócio aí atualizou. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá, Gui, aqui. Oi, Olá, Aguimar, tudo bem, Liege? tudo bem com você? Tô ótimo. Prazer estar aqui com você, com todo mundo que está aqui com a gente, né? Bom, a gente tem que acabar revelando, né? Minha primeira live aí, né? Nessa minha história maravilhosa. Uhul, estreando, olha só, estreando, né? Em alto nível com a Liege. Então, Ó. tem como começar melhor, né, Liege? Eu que agradeço, né, pela oportunidade de você disponibilizar essa hora, todo o seu conhecimento aqui pra gente, ajudar todas as pessoas que vão estar aqui, né, de agora para frente. E eu tenho certeza que as dicas de hoje vão dar aquele clique, vão fazer aquela diferença no momento da entrevista. E principalmente, né, vindo num momento assim de tsunami e muito obrigada, e principalmente por deixar com que eu inaugure nessa fase de lives para você. Ah, obrigado pela oportunidade, né? Só falando um pouquinho, então, me chamo Aguimar Abreu, mais conhecido como Aguimar mesmo, né? A minha trajetória na indústria farmacêutica começou há quase 10 anos atrás. Eu comecei como estagiário na Sandoz, fiquei 7 meses e 16 dias na Sandoz como estagiário. De lá, recebi a oportunidade de trabalhar na MS, fiquei na MS 7 anos e meio. 4 anos que eu fiquei na MS foram 4 anos como GD.
De lá recebi uma proposta para participar de um processo seletivo na Apsen, e aqui estou, completei, aliás, estou completando agora em setembro 2 anos, e estou muito feliz de estar aqui, né? A Apsen é uma empresa maravilhosa, uma empresa onde o foco é em pessoas, então todo o resultado da empresa hoje é voltado para pessoas, a gente acredita que os números vêm pelas pessoas, né? É uma empresa que a gente tem portas abertas, a gente não tem aqui nenhum tipo de preconceito quanto idade, cor, se é neófito, se não é, porque afinal, Liege, todos nós somos neófitos, né? Então essa é a grande verdade, todos nós estávamos aí com boa parte do pessoal que está presente aí, a gente teve que realmente mudar de segmento, vir para esse segmento tão maravilhoso, do qual eu não quero sair, nem do segmento e nem da Apsen, né? Quero encerrar minha carreira profissional, se assim tivesse a oportunidade aqui. Mas Não, vamos lá, com estou à certeza. disposição. Então, Aguimar, uma das coisas que eu queria muito pontuar com eles, né? Realmente a Apsen, ela é diferenciada, né? A minha visão, desde a época do campo, né, visão de indústria farmacêutica, ela sempre foi uma empresa que cuidou, né, das pessoas, que sempre colocou as pessoas na frente. Eu vi muita gente fazendo carreira, né? A Larissa é uma delas, né? A Larissa Schmidt, que é gerente agora distrital, ela começou como estagiária um pouquinho depois que eu, né? Então eu lembro de nós duas estagiárias começando batendo cabeça juntas e tudo mais. Hoje ela está aí 12, quase 13 anos, eu acho, né? Na Apsen e sendo reconhecida, né? De estagiário, júnior, pleno, sênior, né? E fazendo todo o caminho aí do plano de carreira. E todas as pessoas que eu conheço que trabalham na Apsen são extremamente apaixonadas pela empresa, né? Muito. Então, eu fico muito feliz em poder estar falando com você hoje e trazendo também um pouco da empresa, né? E poder Sim, também falar, pessoal, fica de olho, porque é uma empresa top, 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 para vocês sim. não deixarem as vagas passarem, né? É verdade, a gente tem um motivo muito grande, um propósito até de vida de estar aqui na empresa. Isso vem desde os donos, né, até desce a todos, de fábrica, aqui a galera da propaganda, o pessoal do comercial. Então, assim, é uma família realmente, e a gente tem construído uma história de sucesso, mas com muito amor, com muita dedicação. E espero eu ajudar, né? Acho que com a minha experiência aí, contribuir para que a gente possa trazer bons profissionais. A indústria precisa de bons profissionais, a gente precisa trazer gente de fora, sim. A gente sabe que naturalmente o mercado ele tem uma sua oxigenação, tem muita gente que vai encerrar a carreira, né? Tem muita gente que vai iniciar novos projetos. A gente precisa trazer bons profissionais, e estou aqui para contribuir, ajudar no que vocês quiserem aí, estou à disposição. E aí, uma das coisas que é muito importante, né, que as pessoas se preparem para a entrevista, é justamente para que elas possam mostrar aquilo que elas realmente são, o melhor que elas têm a oferecer, para poder aumentar as chances, né, de entrar. Porque imagino que para o recrutador ou para o gestor que esteja ali tentando conhecer aquela pessoa, é um desafio também, né? De você procurar e encontrar as competências dentro de todo o processo de entrevista, né? Então, como que é para você, Agmar, quando você vai fazer um processo e pega um candidato preparado versus um candidato despreparado? Você tem alguns casos aí para ilustrar para a gente? Olha, eu acredito o seguinte, né? Eu já tenho uma experiência muito grande em trazer novos colaboradores que trabalhavam em outros segmentos para a indústria farmacêutica, e a gente sempre começa o seguinte: nós sabemos, nós gestores sabemos que a pessoa é óbvio. A gente não quer aqui que ela traga um clichê. Ah, porque eu sei o que é visitar médico. Ah, porque eu sei o que é medicamento. Ah, porque eu estudei a bula do medicamento. Ah, porque é um mercado interessante, né? Realmente, assim, a gente sabe que hoje, com a era do conhecimento, a gente tem nas nossas mãos ferramentas que a gente pode pesquisar a qualquer momento e saber sobre qualquer assunto, né? A gente tem hoje conteúdos, na época que eu entrei, são quase 10 anos atrás, não tinha tantos profissionais, né, como você, Eliege, disponibilizando o seu tempo, trazendo sua experiência profissional para ajudar essas pessoas a entender o que é a indústria farmacêutica, né? E eu sempre falo, eu dou até conselho, faço perguntas para que essas pessoas que hoje
não estão querendo entrar na indústria farmacêutica. Primeira pergunta eu faço para você: você conhece a indústria? Você conhece o mercado, sabe? Por que você quer vir para a indústria farmacêutica? Outra coisa, qual o seu projeto, isso a curto, médio e longo prazo, quando você estiver aqui na indústria, né? História de vida que eu posso trazer para a indústria farmacêutica. Então, e isso com verdade, eu sempre falo, conte a sua história, né? Traga o seu storytelling, mas traga a verdade, né? Traga quem você é, traga o que você já fez, traga os pontos de vida onde você conseguiu, com sua resiliência, com seu aprendizado, vencer desafios. Isso é super importante. Às vezes as pessoas pensam que o entrevistador ele está ali pronto para descobrir os defeitos das pessoas, né? Então, eu quero saber se essa pessoa é ruim nisso, é ruim naquilo. Na realidade, a gente quer descobrir as qualidades, a gente quer saber o que essa pessoa tem de interessante que possa se encaixar na indústria, porque até o GD, que está atrás da cadeira ali, o gerente regional, a pessoa do RH que está ali acompanhando, essas pessoas já foram neófitas. Então, é interessante porque tem candidato que traz a história dele com tanta verdade, com tanta resiliência, que você se sente na história dele, né? Então, ele traz a verdade dele, a gente se vê na história desse candidato, e a gente traz essa história para dentro do que a gente precisa. Eu acho que não existe o melhor candidato, existe aquele que é ideal para a vaga, né? Uhum. Com certeza. É uma das coisas que é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, é que cada vaga tem um perfil, né? Cada vaga, cada momento, né, daquela equipe precisa de um perfil diferente. Às vezes, o mesmo gestor, ele vai precisar de um mês de um candidato de início de carreira, né, um neófito, ele tem a necessidade de um neófito na equipe dele. Não, no mês que vem vai ser outra vibe, outra vaga, ele vai precisar de um profissional com experiência. Né? Não quer dizer que ele só contrate neófito ou que ele só contrate pessoas com experiência. Né? Então, tudo varia. Então, às vezes, as pessoas desistem, Agmar, na primeira, segunda tentativa porque não tiveram sucesso. Mas, meu, calma. Né? Tem muitas outras vagas, muitas outras possibilidades. O não faz parte. Né? A pessoa que não consegue ganhar, receber um não, sem desanimar, ela não pode ser propagandista, porque ela vai receber muitos nãos ao longo do dia. Quando ela chega, o médico não vai poder atender, né? Quando ela vai tentar fazer uma ação e às vezes não vai conseguir. O não faz parte, a resiliência, como você mesmo colocou, ela faz parte. Então, tenham sempre a ideia, o conceito de que cada vaga é uma vaga. E como que você faz para Exatamente. poder minimizar isso? Se você tiver a descrição da vaga, estuda a descrição da vaga. Né? Tenta entender qual que é o profissional que aquele gestor desenhou para aquele momento na equipe dele e entenda onde você se encaixa, né, dentro daquilo que a pessoa precisa. E aí você se prepara para vender esses pontos de encaixe, né, de convergência, de adesão, que aí você vai conseguir mostrar para o gestor que você pode sim preencher aquela vaga dentro da equipe dele. Tá certo isso, Aguimar? Correto, correto. Olha só que interessante. Até trazer um testemunho aqui de uma experiência que eu passei uma vez. Eu tinha que contratar uma pessoa temporária para poder substituir uma pessoa que estava listrando licença maternidade. Agora, olha que interessante isso. Eu coloquei no descritivo da vaga que eu precisava de gente com experiência, porque eu não ia ter tempo de treinar, era um período de 6 meses, né? Olha só que legal isso. E tinha uma pessoa que ela me insistiu, ela entrou lá no LinkedIn, né? Peço perdão para quem tem meu LinkedIn, eu demoro a responder porque é muita coisa, mas eu prometo estar entrando lá também para poder contribuir de alguma forma. Essa pessoa entrou no LinkedIn, ela não me mandou mensagem no LinkedIn, ela me mandou mensagem no meu celular, né? E aí eu falei, sim, eu até assustei, porque eu tinha anunciado essa vaga para que fosse pessoas neófitas e eu não tinha tempo, né? Mas olha que interessante, de tanto essa pessoa insistir, ela foi persistente, né? Ela foi insistente, muito educada, e ela me disse, me dá uma chance, eu só quero conversar com você, eu quero que você me conheça. Nem que não seja para essa vaga, que eu sei que possivelmente você deve estar buscando alguém com experiência, mas eu queria contar uma história para você. Eu falei, não, tudo bem, eu vou te dar essa oportunidade e se tem uma coisa que eu cumpro, se eu prometo falar com a pessoa, eu cumpro isso, acho que todo ser humano merece respeito. Eu sempre falo que a entrevista é um momento que você também, lá do outro lado da cadeira, você aprende com a pessoa, você aprende uma história de vida diferente, você aprende uma resiliência, você respira e fala, poxa, olha só, a pessoa está do outro lado, buscando o sonho dela, e eu estou aqui fazendo parte desse processo. Então, assim, acabou que eu entrevistei essa pessoa, olha que interessante. Eu tinha
Gostei muito do perfil, ela me surpreendeu, porque ela trouxe uma história concisa, ela trouxe a verdade dela, ela trouxe números e resultados do negócio dela, ela conseguiu falar do que ela faz, do que ela tinha de resultado e transferir para o nosso negócio, né? E que é uma coisa super importante. Eu acho que assim, todo mundo, quando vai para entrevista, ele fala assim: eu sou resiliente, eu sou isso, eu sou aquilo. E, na realidade, o que é ser resiliente, sabe? O que é ser analítico? O que é ser... Se você é analítico, sou, então me faça uma análise, sabe? Eu acho que a gente já está meio que clichê de entrevista isso. Acho que a pessoa já tem que vir pronta, a gente tem que economizar tempo. Eu sempre falo o seguinte, às vezes a gente perde tempo, eu falo eu do outro lado como pleiteador da vaga, querendo aquela vaga, às vezes as pessoas falam tanto e repetem tantas mesmas coisas, porque elas têm medo de fazer um silêncio para respirar e dar a oportunidade do entrevistador perguntar. Porque quem vai conduzir a entrevista é o entrevistador, e às vezes tem pessoas que querem conduzir a entrevista. Então perde o tempo precioso de conhecer um pouco mais ela, porque ela tem medo de fazer silêncio. Então é importante que a gente respire, responda. Se o entrevistador quiser saber mais sobre aquilo que você está falando, ele vai voltar à pergunta. Se ele não quiser, ele vai para outra pergunta, né? Então fica aí. Receitinhas, vocês ouviram isso? O que a Né? Gomes fala? Hã? Vocês ouviram? Agora vocês acreditam? É isso aí, é isso aí. Então, assim, isso vai ajudar vocês, porque assim, a gente acaba ficando mais do mesmo. E voltando à história que eu estava contando, né, essa pessoa que eu entrevistei, olha só que interessante, a primeira pessoa que eu tinha selecionado tinha entrado em outra casa, eu demorei 1 mês e meio. A outra pessoa tinha entrado na outra casa. E a neófita, eu liguei para contratar ela para ficar 6 meses comigo. Mas olha o que aconteceu, ela já estava trabalhando em outra casa. Então, assim, já foi contratada efetiva. Então, assim, a gente, quando você acredita em algo, vai atrás, sabe? Insista. Acho que a gente sabe o ponto de ser chato e o ponto de ser insistente. Eu acho que uma das coisas que me cativou nessa pessoa foi ela ter a insistência e a dosagem correta, né? E assim, é importante que a gente entenda o seguinte: todo mundo tem chance igual a todo mundo. Porque se não fosse isso, eu não tinha recebido, por exemplo, uma entrevista recente que eu fiz, um processo seletivo recente que eu fiz. Eu entrevistei praticamente 60 pessoas que estão fora da indústria farmacêutica, que estão há muito tempo, não conseguem voltar. Tem vários motivos, tem algumas coisas que acontecem mesmo, mas também entrevistei pessoas neófitas. E assim, eu já levei para a final várias vezes pessoas que eram neófitas, já contratei. Em outras casas, em outros momentos, assim, tive a oportunidade de contratar na Apsen há pouco tempo, mas eu não tenho, e a própria empresa está de porta aberta a trazer novos profissionais, né? Como a Lari aí, que está com a gente aqui, a Lari veio neófita, foi estagiária, né? Hoje é uma gestora, está com a gente no grupo de gestão. Então, todo mundo tem a sua oportunidade. O importante é que você não desista, o importante é que você vá municiado de informação. Sempre fala assim, todo mundo acha que entrevista já tem carta marcada, que eu vou lá só para ser um figurante. Gente, numa boa, é muito caro o tempo seu e do gestor que está fazendo a entrevista. Ninguém faz entrevista por brincadeira. E a gente está num momento de extremo profissionalismo, né? A gente precisa ter coerência com isso. Então, não é o QI que manda. De jeito nenhum. Ao meu ver, não sei se é porque eu sou um gestor novo ainda, né? Mas nunca mandou, tá? E geralmente, assim, eu respeito todo mundo, eu recebo as indicações de todo mundo, mas eu sou muito fiel aos meus princípios. Eu acho que o candidato tem que valer pelo que ele é, né? Pelo que ele apresenta, e não pelo que ele tem de indicação, porque é meu amigo, porque é meu parceiro. Então, assim, eu já perdi muita amizade por isso, e se eu perdi, não era amizade. Porque amigo que é amigo, ele sabe que o feedback, não contrato você, pronto, e acabou. Não dá, cara, você é meu amigo. E quando é amigo, acho que quando é amigo dá pra gente ainda falar a verdade. Você quer mesmo? Quer? Então você vai ter que fazer isso, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, vai atrás. Porque você fica imaginando, entrevistando uma pessoa, assim, é uma coisa que é importante. A gente se vê sendo médico, recebendo aquela pessoa dentro do consultório, né? Exato. E até a resiliência do não que você falou, Liege. As pessoas estão desistindo muito fácil, sabe? As pessoas já estão... Uma vez eu entrevistei uma pessoa neófita, ela muito boa, eu falei assim, olha,
para esse processo não é o momento, mas continue, vá em busca. Eu gostei muito de você. A gente não mente, a gente precisa, sabe, enganar ninguém. E eu liguei para essa pessoa. Tempos depois, encontrei ela, ela tinha realmente recebido a informação, eu contratei e deixei na empresa que eu trabalhei como um excelente resultado, né? Que Então, bom. gente, não existe QI, não existe receitinha de bolo. Leve o, como eu falo, né? Se prepare, leve o preparo do bolo para a entrevista, mas não vá com o bolo pronto. Deixe que o entrevistador conduza, porque ele quer te conhecer e você tem que estar aberto para isso. Tem que levar os ingredientes, né? E a receita Leva vocês tudo. fazem juntos lá. Exatamente. Lá a gente constrói aquele bolo para o setor lá, que tava. Agmar, você falou algumas coisas que eu acho extremamente importantes e relevantes da gente dar uma aprofundadinha, né? Uma delas é a questão do storytelling, né? Sim. Meus alunos, assim que eles entram, eles recebem um e-book com as 5 perguntas que são mais realizadas, né, ao neófito nos processos seletivos da indústria, com instruções de como elaborar. E uma das perguntas que eu sempre, 100% das vezes, tenho que interferir e corrigir quando a gente alinha é a fale-me sobre você. Você pode Uhum. dar algumas dicas de como a pessoa pode elaborar de uma forma organizada e vendedora, eu diria, né? Para que essa resposta seja utilizada da melhor maneira possível? Desculpa, Liette, falhou aqui. Ah, vai. Deu uma falhada aqui, deu uma travada. Mas Não vamos tem lá, deixa eu ver se eu problema. entendi. Você estava falando justamente sobre storytelling, né? Storytelling, É isso. super importante que a gente possa contar uma história onde ela tem início, meio e fim, né? Eu acho que tudo na vida é baseado nisso, no início, no meio e no fim. E essa condução, essa história bem contada, que é a tua verdade, que é o teu momento, ela tem que vir acompanhada com muita coerência. Coerência por quê? Porque quando você conta a sua história para outra pessoa, e ela está ouvindo, quando você tem um discurso coerente, quando você fala e respira, quando você consegue ali jogar a emoção verdadeira do que você está falando, essa pessoa ela mergulha na tua história, né? Ela se vê na tua história. E isso faz com que ela possa sentir o que você está falando, né? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas muito em se vender, né? É normal, entrevista, como você acabou de falar, eu acho que ninguém se vende melhor do que um leão de entrevista, né? Só que como a gente já tem experiência, a gente já vivencia muita coisa, a gente precisa que as pessoas tragam a verdade, né? E essa verdade tem que ser muito bem contada, porque eu acho que as pessoas perdem a grande oportunidade de mostrarem quem elas são, porque elas não conseguem falar delas, elas não conseguem expressar quem elas são, né? Então isso é super importante. Gente, outra dica importante, respira, sabe? Calma. Eu sei que é uma vaga na indústria farmacêutica, é algo que você sonhou, é algo que você queria tanto, mas respira, tá? Entenda que a pessoa tem que te conhecer, não você tem que se vender para ela. Então fica uma dica importante também. Quando o Wagner fala em se vender, ele está falando no sentido de seria alguma coisa assim, essa resposta do se vender, entre aspas, Wagner. Ou eu sou a Liege, tenho 38 anos, sou farmacêutica e comecei a trabalhar aos 25 anos depois que eu terminei o mestrado. É isso? Exatamente, isso já tem no currículo, né? A gente já sabe disso. É uma das Né? maiores brigas que eu tenho, né? Brigas no bom sentido, uma briga boa É, com os alunos, é que a maioria deles tem a tendência de falar exatamente isso. Meu nome, minha idade, minha formação, e eu comecei a trabalhar com X anos fazendo tal coisa. Aí eu falo assim: ah, tá bom, a única coisa que eu sei é que você nasceu, estudou e trabalhou, né? Eu não sei mais nada exato, a respeito da sua pessoa, né? Não sei, não consegui exatamente. identificar nenhuma competência, né, dentro disso que você me trouxe, eu não consegui entender nada sobre você, né? Então, muitas vezes a gente vai fazendo perguntas dentro do que a pessoa traz e vai descobrindo cada tesouro que você não faz ideia, né? Aconteceu um caso assim e conforme eu fui perguntando, né, porque a pessoa jogou algumas informações, eu falei, tem coisa aí, né?
já veaca de fazer isso, né? Coro grosso, né? Falar nisso, deixa eu falar dar um beijo pro Elber, que está aqui com a gente, né? Grande, grande Elber, meu amigo aí, grande amigo. Nós somos parceiros da MS há muito tempo. Ele trilhou um caminho aí maravilhoso. Tá fora da indústria, mas trilhando, eu digo assim, é o professor dos professores, né? Um beijo para você, meu irmão. O Rodrigo também está aqui, ó, da Momenta. Boa noite, lá de BH, coisa boa. Descobri que ela era mais velha e tinha trigêmeos de irmãos, né? E ela perdeu a mãe num acidente, perdeu o pai meses depois de uma doença. Ela estava saindo da faculdade e os irmãos entrando. Então ela teve que assumir tudo, né? Além de cuidar dos irmãos e começar a trabalhar e uma vida de ótimo, né? Tão jovem. E eu falei assim, gente, o que você aprendeu com isso tudo? Eu aprendi, eu tive que fazer isso, foi uma fase muito difícil, eu tive que aprender resiliência, planejamento, empatia, eu tive que assumir uma responsabilidade que não estava. Eu falei assim, tá, e por que isso não está na sua história? Por que você não trouxe? Por que isso não é sobre você? Ah, entendi. Tipo assim, sabe? Olha como que ela provoca um sentimento, né, em quem está ouvindo, uma Exatamente. conexão. Você, na hora, você cria uma ponte ali de empatia com aquela situação, né? Então, é um momento em que ela pode mostrar um monte de competências que ela tem, de um momento que foi muito difícil, um momento que foi um ponto de virada. Então, é isso que eu falo, receitinhas. Escuta, mames, pontos de virada na sua vida. O que você vai fazer? Quais as competências que o propagandista precisa? São as mais importantes. Qual delas você tem? Em que momento da sua vida você desenvolveu essas competências? E aí você costura isso dentro da sua história. Ficou claro, galerinha? É isso mesmo, Aguimar? Ó, com certeza. Porque assim, às vezes as pessoas chegam já falando assim palavras que eu costumo dizer são palavras vazias, né? Dizer que eu sou resiliente é uma coisa. Trazer um momento que eu demonstrei resiliência é outra, né? Eu sou uma pessoa altamente competente. Ótimo, mas competente de que forma? Onde você foi competente? Então, eu sempre falo, você traz a essência de você para quem está te entrevistando. Muitas vezes a gente quer falar, eu sou analítico. Tudo bem. Aí daí o entrevistador, mas o que é ser analítico? A gente volta para o clichê, né? Para aquela mesma perguntinha. A gente fica correndo atrás do rabo, né? Então você fica, é analítico, por que que é? Porque você analisa números, como é analisar números? Então, traga uma análise, sabe? Seja analítico. Olha, realmente eu gosto das minhas coisas bem nas mãos, para isso eu tenho que ter os números, então os números eu trabalho desta forma, com isso eu tinha um produto, eu tinha um material que eu fui vender, então primeiro eu prospectei os clientes principais, dessa forma eu consegui entregar minha meta, cheguei ao meu resultado, então isso é ser analítico, né? Eu sou resiliente, olha, teve um momento que eu tive um estresse lá com um cliente meu, então ele realmente ficou muito nervoso, realmente me trouxe muitas dores de cabeça. Eu respirava, eu recebia tudo aquilo que recepcionava as reclamações do cliente, consegui reverter. Hoje é um cliente grande, relação de confiança e de amizade foi construída dessa forma, sabe? Eu acho que quando você traz a sua história, quando você traz a sua essência, você economiza tempo, você encanta e você traz um storytelling que realmente vale a pena o entrevistador te ouvir, né? Te escutar. Ótimo, é isso mesmo. Achei perfeita a sua colocação. A Érica até perguntou aqui, né? Não fica parecendo apelativo? De forma nenhuma, né? Desde que isso seja a sua verdade, né? Foi o que você viveu Sim. e você nada mais tá trazendo, né? Um momento que foi impactante para sua vida e que te Uhum. trouxe muito, que te formou muito do que você é como pessoa agora, né? Então você não vai ficar só contando tragédia, mas é É. uma coisa meu, isso choca, né? Nossa, deve ter sido muito difícil, né? Você tá aqui, tá batalhando. E ela tinha muitos outros casos muito legais que a gente foi descobrindo conforme ia, né, fazendo essa troca. Então, Érica, se você colocar de uma maneira positiva, né, contar a sua história de uma maneira positiva, sem fazer melodrama, eu acho que é muito válido, porque a chance de você provocar um sentimento na pessoa, né, criar um rapport
de empatia é muito maior, né? Exatamente. Não, o apelativo é você. Vou dar um exemplo claro de apelação. Apelação é assim, nossa, eu estou passando muita dificuldade, eu moro de aluguel, eu precisava comprar uma casa própria, o salário da indústria é muito bom, vou conseguir, sabe? Isso é ser apelativo, né? Agora, você trazendo a tua história de vida lá, um momento que você... Eu tenho uma história bem legal, não sei se dá tempo de a gente contar aqui, mas, por exemplo, hoje Claro. tem um colega nosso aqui no Apsen, eu me encantei com a história dele, porque ele é filho de nordestino, o pai dele teve quase 40 filhos, ele foi o mais novo de todos, e ele era bailarino, né? Então ele fazia balé escondido, porque ele achava que o pai, a mãe iria criticar ele e tal. E ele caminhava quilômetros para poder ir atrás, né, ir atrás ir atrás da aula, né? E o dia que a família Uhum. descobriu, então, tipo, foi um motivo de festa, de alegria, porque eles entenderam que não tinha que ter preconceito por aquilo. Então ele conta de uma forma tão legal, tão interessante, que sabe, de momento que ele passou, de como ele administrou isso, né? E hoje ele é motivo de orgulho para a família. Então, toda vez que ele conta essa história, eu falei, cara, que legal, que história bacana. Isso mostra o quê? Mostra que ele soube administrar uma crise preconceituosa, que na realidade ele trabalhou para que isso não Opa, deu uma travadinha aqui. deu uma travadinha, mas já voltou. Voltamos. Tá certo? Nossa, mas que história, né? Você não tem É, como. então é man- isso. Na hora que você fala assim, eu sou mais novo de 40 filhos, não vai ter um recrutador que você não vai falar assim, ganhou o cara, tipo, a atenção dele é pra você agora, né? Agora, agora você E sustenta isso, ele mas fala assim, eu sou filho do segundo consórcio do meu pai, porque o primeiro consórcio foram, acho que se não me engano, foram 22 e os outros foram 18, né? Ele casou duas vezes o pai dele. meu Deus do céu, É. surreal. Que legal, adorei. Agmar, outra coisa que você já comentou duas vezes, eu acho bem importante a gente dar um foco, é de não ter medo do silêncio, né? Então, em toda conversa, em todo momento, e principalmente numa entrevista, se você parou de falar e deu aquele um segundo de silêncio, não começa a falar de novo, né? Não precisa ter medo desse momento, tanto para você responder, né? Ou iniciar a resposta. Então, não tem problema o Agmar me fazer uma pergunta, eu pensar por um, dois segundos e para conseguir elaborar e responder de maneira objetiva. Então, se o recrutador ficou em silêncio, dá tempo, dá uns 3 segundos, 5 segundos, olha para a pessoa, espera, dá essa pausa, porque isso vai ser importante para que ele entenda, absorva o que você disse e deixa ele decidir se ele precisa saber mais sobre o assunto ou não. Eu achei muito legal isso que você falou, né? Então, é esse mesmo recado? Sim, com certeza. Até porque o que acontece na maioria das vezes, né? A gente tem medo do silêncio, porque primeiro a gente fica pensando, tentando adivinhar que o entrevistador quer saber, né? O que ele quer saber? Ele fica tentando adivinhar e aí ele acha o seguinte, bom, ele me perguntou uma coisa, mas se eu responder logo o máximo que eu vou poder responder, porque daí, pelo menos em algum momento eu vou tocar no que ele quer saber. E não é assim que funciona. Então, assim, outra coisa, se ele fazer uma pergunta e você não entender, não saia respondendo. Se você não entendeu, pergunte de novo. Desculpa, eu não entendi, né? Então é isso que você quer saber. Então não tem problema nenhum. Isso é super importante porque olha só, quando você está na frente do cliente, que é no caso o médico, o nosso cliente, né? O silêncio não vai incomodar ele. Na realidade, assim, até falo que quando você faz silêncio, você dá a oportunidade da outra pessoa te perguntar, sabe, te conhecer. E detalhe, se você deu uma resposta e ficou em silêncio, e naquele momento dá vontade de responder de novo, continue calado. Por quê? Porque o entrevistador ali, se ele quiser saber mais, ele vai falar, mas continue me contando, né? Então, ótimo, você sabe que você pode continuar falando. Quando você dá Uhum. silêncio, ele já vai para outra pergunta. Eu sempre falo, não existe o tempo certo de responder uma pergunta. Eu acho que existe a resposta que a pessoa quer ouvir. Então, eu já mudei perguntas, assim, eu já fiz quase que um bate-bola de perguntas, 3 seguidas, e a pessoa respondeu o que eu queria e eu continuei para a próxima, sabe? Isso foi bem Uhum. interessante, porque eu consegui acelerar muito ali,
no meu caso, de conhecer aquele candidato, né, de entender aquele candidato. Então, foi enriquecedor para mim e para o candidato. É super importante, gente. Dica de ouro: 5 segundos. Não precisa nem 1 segundo, não, tá? Mas 5 segundos de silêncio não mata ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Isso mostra que você sabe ser coerente, sabe respirar e deixa a outra pessoa perguntar. E tem outra coisa também que eu acho super bacana, né, da gente trazer como dica, é o fato de você ser o mais objetivo possível, assim, de uma resposta, trazer bastante conteúdo em menos palavras, eu diria, né? Porque muitas vezes a gente demora muito para chegar num ponto que o recrutador precisa de uma informação e a pessoa faz toda a volta para no fim dar aquela informação. Isso a gente perde muito tempo, né, durante a entrevista e perde a chance de falar de muitas outras coisas que vão te diferenciar de Uhum. um candidato, né? E Exatamente. pode falar. Tinha mais coisa? Não, pode continuar, Liette, porque tem uma travadinha aqui. Ah, Pode tá. Não, concluir. aí quando travar, você me avisa. E outra coisa que eu queria deixar de dica. Se o recrutador te fizer 2 vezes, 3 vezes a mesma pergunta, isso significa que você ainda não respondeu da primeira vez. Então não adianta ficar repetindo. Ele não obteve ainda a informação que ele quer de você. Então reavalia, responde diferente, porque faz sentido isso? Com certeza, é aquilo que eu estava até conversando, estava até vendo esses dias, né? Eu acho que assim, tem pessoas que ela não entende a pergunta e ela quer responder para não parecer que assim, nossa, vai pensar que eu sou passado, então que eu não consegui entender. E assim, você faz a pergunta e a pessoa responde. Você muda a pergunta, ela responde a mesma coisa. Você muda a pergunta, ela responde a mesma coisa. Então, exemplo, a pessoa, me conte como foi sua trajetória profissional. Porque eu trabalhei nessa empresa, fazia vendas, prospectava clientes e tal, tal, tal. Me relate um pouco mais sobre essa sua profissão. Então, eu ia lá, vendia, prospectava cliente, buscava novas vendas. Então, assim, a pessoa continua respondendo a mesma coisa porque ela não parou para prestar atenção na pergunta e muitas vezes pela ânsia, pela vontade de falar, ela esquece de ouvir, né? Passou rapidinho aqui, alguém colocou a escuta ativa. Então, vá preparado mais para escutar do que para falar, porque quando você escuta bem, você responde bem. Exatamente. E eu quero dar também um relato do que aconteceu comigo. E uma das entrevistas, né, do laboratório de um dos laboratórios que eu entrei, eu estava com o meu filho pequeno. E aí, uma das primeiras perguntas já era final. Uma das primeiras perguntas que eles me fizeram é: e como que vai ser para você ficar uma semana longe do seu filho? Ele tem só 1 ano e meio e tal. Eu falei assim: não, pode ficar tranquilo. Eu tenho meu marido que cuida muito bem. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho escolinha. Ele já está acostumado, ele já vai desde os 7 meses. Beleza, aí perguntou outras coisas, mas como que você vai ficar uma semana longe do seu filho e tal, né? Como que vai ser? Eu respondi de novo, né? Falei assim, olha, eu dei uma mudada ainda, falei assim, além do meu marido, da escola, da minha rede de apoio, eu tenho minha sogra, tenho 2 cunhadas, tenho a madrinha, tipo, eu fui enchendo de argumento. Aí, no final da entrevista, então, mas e como que vai ser ficar longe do seu filho e coisa? Aí, na hora, eu me liguei, eu falei assim, essa resposta não é o que eles querem, né? E tipo, não é isso que eles querem saber. Aí eu virei e falei assim, olha, posso falar? Posso ser bem sincera? Eu vou parecer uma mãe horrorosa agora, mas eu vou falar real, tá bom? Aí, tá bom. Falei assim, eu vou sentir muita falta do meu filho. Uma saudade sem tamanho. Mas faz 1 ano e meio que eu não durmo. Vocês não estão entendendo o que vai ser 4 noites por mês. Pelo amor de Deus. Aí eles começaram a rir. Eles começaram a rir e falaram assim: então tá bom. Então, na verdade, eles queriam saber como que ia ser para mim e não como ia ser para o meu filho. Né? Então, você vai sofrer muito com isso? Era isso que eles queriam saber. Você vai sofrer muito em ficar uma semana longe do seu filho? E aí a resposta veio: eu vou, mas eu preciso dessas 4 noites, você não tá entendendo. Então, acho que aí isso deixou eles mais tranquilos em fechar a vaga comigo, né? Tanto que não cheguei nem no aeroporto, que eu fui para São Paulo fazer essa fase, não cheguei nem no aeroporto, já ligação, ó, é você, tô te mandando a proposta e tudo mais, né? Seja bem-vinda. Então, assim, se rolou mais de uma vez a mesma pergunta,
saiba que da primeira Sim, vez você não respondeu o que eles queriam saber. Então, né? sim. Fica esperto. Não, é verdade, Liege. Até aproveitando aqui o gancho que você deu, aconteceu isso comigo também. Não sei se a pessoa está aqui presente. Ela até me mandou uma mensagem que estava super feliz, que eu ia falar, e faz muito tempo que eu não vejo. Eu contratei essa pessoa lá em Campo Grande para trabalhar comigo. E na entrevista ela falou a mesma coisa, eu repeti a pergunta. Aí ela não tinha entendido. Eu falei assim, deixa Aí deu uma travadinha. Já já volta. Essa tá durando mais tempo. Oi, Liege. Voltou? Oi, voltou, Voltou? Tá ok. voltou, agora voltou. Alguém derrubou aqui a gente. Então, falando sobre isso, né? E daí a pessoa falou assim, não, mas ele vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a minha mãe, e meu marido também, tem como cuidar, tal. Eu falei, mas você tem certeza? Tenho. Eu falei, olha, tá bom, vou explicar de novo. Como é que você vai fazer com a sua filha? Aí ela voltou na mesma pergunta. Eu falei, não, então deixa eu explicar novamente para você. Depois ela falou assim, não, eu quero saber o que você quer saber, porque eu já te falei tudo que eu tinha para falar, então deixa eu fazer você pensar. Daí eu falei assim, olha, imagine você no giro, numa quinta-feira, você vai voltar na sexta, numa quinta-feira, você liga para tua mãe, tua filha está chorando com fome, você está amamentando, então você vai estar com os seus seios cheios de mamar para dar para sua filha, e você vai ouvir ela escutando, chorando no telefone. E aí? E aí ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar, assim, com emoção de mãe. Gente, não é para chorar em processo, tá? Mas esse caso em questão me chamou muita atenção, porque daí eu falei, e era uma semana de giro, eu falei, mas não são uma semana, são 2 semanas. Por quê? Porque é o futuro da minha filha. Então, eu penso nesse trabalho, nessa oportunidade, como uma oportunidade de construir um futuro para ela, de dar para ela as condições que hoje eu não consigo dar com o emprego que eu tenho. Então, ela vai entender. Primeiro, que minha filha não vai morrer de fome. A gente tem várias maneiras de fazer isso. E aí eu falei, eu fui, peguei o guardanapo dela, ela secou as lágrimas, e aí ela saiu. Uma semana depois eu contratei ela, e foi muito engraçado. Depois a gente começou a rir, e ela falou assim, eu falei, queria saber tudo de você, agora eu gostaria que você viesse e não desistisse, porque não existe nada mais importante para uma mãe do que um filho, né? Mas Uhum. é muito legal, é isso. É a pessoa realmente ela entender que se persistiu na pergunta, a pergunta que está respondendo não está sendo a pergunta que não está sendo a resposta que o entrevistador queria ouvir ou entender de você. Exatamente. Então fica essa. Nossa, quanta dica de ouro, Guimar. Ah, que legal. Gente, Que legal poder contribuir aí com a minha experiência, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. A gente precisa de bons profissionais, a gente precisa oxigenar a indústria é muito grande, tem muitas oportunidades, e a gente precisa que as pessoas venham preparadas, obviamente, sem dúvida, que venham com coração, uhum. que venham sabendo do que se trata, porque assim, as pessoas vendem a indústria como se fosse assim, lá é um paraíso, lá é andar arrumadinho, visitar médico. Eu sempre falo que a gente passa por 3 momentos bem complicados. Uma hora você se vê um operador logístico carregando caixa, puxando uma mala, andando no sol quente. Imagina as mulheres que na maioria das vezes usam um sapato alto, sabe? Pisa em Uhum. terreno ruim, a gente anda em vários locais, a gente vai atrás onde nosso cliente está, então você se sente um operador logístico, outro momento você se sente um serviçal de secretária, porque ela, porque se você não me der isso, você não fazer isso, eu não vou deixar falar com o médico. Você, às vezes, se você não tiver um bom preparo, você vai se sentir invisível em frente ao seu cliente, né, que é o médico. Uhum. Então, se você não for diferente, a gente quer buscar essa diferença, você só vai ser mais um dentro do consultório, porque o médico não tem tempo para perder, né? O médico vai invernar ali para te resolver tua vida, você achar que ele vai prescrever o teu produto, vai te trazer resultado, e ele não entendeu que, na realidade, a tua função ali é uma função que você está indo para poder contribuir para o trabalho dele, você está indo para poder tratar a vida, você está indo por uma missão de vida, não por uma profissão, né? Então, é Uhum. super Com importante que as certeza. pessoas saibam o que querem vir fazer aqui na indústria farmacêutica. Então, se municie, busque conhecimento. Você que não conhece, sabe, tem tanta gente boa que está aí trazendo informações, como a Liege, né? Eu conheci a Liege no Instagram e foi muito legal. Eu assisto bastante as lives dela, eu acho muito legal, porque ela
traz dicas muito legais, né? Ela traz informações, ela busca com os gestores, aliás, tem uma interação muito grande com os gestores da indústria farmacêutica, a gente participa do mesmo grupo que é o Master Pharma, então é muito interessante que você busque nesses profissionais, nessas pessoas, conhecimento. Eu sempre falo, é interessante porque tem gente que fala bem assim, como é que você soube da indústria farmacêutica? Ah, um amigo me contou. Ah, você tem um amigo que trabalha aqui? Às vezes não é nem amigo, mas é uma pessoa que ele encontrou e conversou. Cara, que legal. Quantas vezes seu amigo indicou você para uma vaga na indústria? Ah, levou meu currículo algumas vezes. Ué, mas você não conseguiu. E o que seu amigo te falou da indústria, né? Então, assim, mesmo que você tenha um amigo na indústria, se você ficar limitado a conhecimento dele no fim de semana, e quando você encontrar, estiver tomando uma cerveja, esquece, né? Realmente se você quer esse segmento, se você busca esse segmento, vá atrás de informação, busque conhecimento, busque entender e busque saber se você quer isso aqui, porque uma certa vez, a gente estava numa entrevista e a pessoa, não, mas eu quero muito isso aqui e tal. Eu falei, cara, mas você tem 10 anos que você está trabalhando no outro segmento, tudo bem, o salário vai ser um pouco melhor, mas olha a tua história lá, olha o que tu fez. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você vir para a indústria farmacêutica, ficar aqui 3 meses e não conseguir, e não entender que isso aqui é o teu negócio, tu vai perder uma história profissional que você vem construindo há muito tempo e você vai perder o emprego. Né? Então, assim, não é brincadeira o negócio aqui. Então, mas eu digo para todo mundo, se você quer vir, venha. Se você tem vontade, venha. Não desista, corra. Vá para o LinkedIn, vá para as redes sociais, procure relacionar com as pessoas, procure conhecimento. Se você, sabe, colhe com as pessoas que estão dando o tempo dela, doando o tempo dela para poder ajudar, né, Liege? Você é um exemplo disso. Então, assim, busque, pessoal, busque informação, busque vir bem preparado, vamos construir o bolo juntos lá na entrevista, que isso sim realmente faz a diferença na hora da escolha de um candidato, porque é muita responsabilidade do gestor trazer alguém hoje. A gente não quer trazer as pessoas para desistir no meio do caminho, a gente quer trazer pessoas para serem vencedoras e conquistarem aquilo que elas querem dentro do sonho, do desejo que elas têm de vir para a indústria farmacêutica. Show, adorei, é isso mesmo, né? E tem muitas pessoas buscando se aperfeiçoar, fazer uma imersão mesmo na indústria, né? No que é o trabalho. Isso é uma das coisas que eu trago muito para o curso, todas as vivências, inclusive as dificuldades, né? E eu trago isso como? Através de projetos práticos, Agmar, que eles precisam desenvolver, Muito e bom. com as informações assim que eu coloco as informações básicas principais para que eles desenvolvam em cima, para que gire naquele pensamento crítico, que busque informação, que é bem uma vivência de campo. Você não vai ter o seu GD lá para pegar na sua mãozinha e te ensinar a fazer uma análise de setor. Ninguém vai fazer isso para você. Você vai ter que aprender sozinho, né? Vai ter o básico das informações ali e o pensamento você vai ter que desenvolver sozinho. Então é muito melhor que você consiga desenvolver isso, né? Criar essa casca enquanto você, antes de entrar, enquanto você ainda pode errar, enquanto você ainda vai ter a correção disso e tudo mais, do que deixar para a hora do vamos ver e falar, não vou dar conta, porque quando a gente começa é muita coisa que acontece junto. Então, se você antecipa o máximo de conhecimento, o máximo dos traumas possíveis, né? Antes de conseguir o seu sim, além disso te ajudar a conseguir o sim, vai te ajudar a ter essa transição um pouco menos turbulenta, né? Porque Verdade. é uma profissão inteira que você tem que aprender em 6 meses. Se não der resultado em 6 meses, a maioria das casas que dá, né, oportunidade para neófito, acaba fazendo uma troca, porque é o seu tempo de adaptação. E aí, por isso É que verdade. a gente está aqui sempre trazendo, né, o conteúdo. Está acontecendo essa semana, né? Semana Seja Propagandista na Indústria Farmacêutica, que são 4 aulas focadas em ajudar as pessoas a fazer essa transição de carreira, dar o primeiro passo. E aquelas que querem ir longe, que querem ganhar velocidade, fazer a coisa acontecer rápido, aí a gente tem o curso que vai trazer todo o aprofundamento, vai ensinar tudo, todas as técnicas, todos os projetos, né, para você literalmente entrar e já sair jogando e dando resultado, né? Então, o nível aí, o tempo de adaptação desse profissional em campo é muito menor, você passa a dar resultados muito mais rápido e a sedimentar a sua carreira ali, a sua experiência de uma maneira muito mais segura, né? Então, a gente tem várias opções para o pessoal.
Então, se você ainda não se inscreveu nessa semana, é só acessar o site aqui, receitadepropagandista.com.br, que você vai receber o e-mail com o link da aula 1, que já foi liberada. E amanhã eu libero a aula 2, né? A gente vai falar sobre currículo, né? Como você elaborar o seu currículo adequado. E na aula 3, que vai ser sexta-feira, é sobre LinkedIn e networking. Interessante sem ser interesseiro. Então, não percam, tá muito incrível esse conteúdo e vai ajudar, com certeza, mais profissionais a chegarem melhor preparados para. E o segredo é esse, Liege. Vá buscar conhecimento, corra atrás. Parabéns, viu, Liege, pelo esse trabalho. Eu acho que assim, o teu olhar para esse nicho, né, que são os neófitos, todos nós fomos neófitos, todos nós também tivemos do outro lado, a gente sabe como é difícil. Como eu te falei, na minha época eu tinha que ir para o site, eu tinha que, de alguma forma, eu tinha que correr até rede social, a gente não tinha tanto conteúdo como você, por exemplo, disponibiliza. Né? Se você entrar no canal do YouTube da Liege, você vai ver 1000 vídeos, e ela é muito criativa, ela traz ilustrações, ela, sabe, produz muito bem. Vocês não sabem a produção que ela tem aí, de onde ela está, para trazer qualidade, né, Liege? Para trazer para quem está aqui, para quem está querendo chegar, um conteúdo de boa qualidade, de excelente qualidade. Então, assim, parabéns pelo trabalho, por olhar, né, para os neófitos, que a gente precisa tanto, a gente espera tanto que eles possam ter oportunidade de estarem aqui também. Mas é tudo como a Liege falou, pessoal, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que saber como funciona, até porque para você saber se é isso que você quer, sabe? As pessoas, elas são, digamos assim, um pouco rasas, né? Então, quero ir para a indústria por quê? Porque eu vou andar, porque vai me disponibilizar um carro, porque tem benefício, porque o salário é bom. Então, gente, tem outros segmentos que pagam muito melhor do que a indústria farmacêutica, tem outros segmentos que você pode se dar muito bem também. Mas para você saber se você quer, você tem que entrar com profundidade, saber se realmente isso vai fazer parte da tua trajetória profissional. Com certeza, né? Ir a fundo e saber se é isso que você quer. É o que eu costumo falar, tem muita gente que vem pelo salário e quando começa a entender mais a profissão, acaba ficando pelo propósito, né? Porque não É tem isso como aí. não se apaixonar. É um É trabalho maravilhoso. maravilhoso quando você começa a ver, né? Não só os resultados em números, mas os resultados do seu impacto, do impacto do seu trabalho para as pessoas, para a classe médica, né? Para o paciente. Isso vai aumentando o coração de um jeito, assim, vai deixando a gente tão feliz, né? De poder impactar na vida das pessoas, que não tem como não se apaixonar. É um bichinho que mordeu, é para sempre, né? Depois que você entra aqui na indústria farmacêutica, é maravilhoso, assim, é uma coisa fora do comum. Como eu falei, né, eu não me vejo fazendo outra coisa e muito menos trabalhando em outra casa que não seja a Apsen, que para mim é uma casa que tem muito orgulho, né, de estar participando desse projeto maravilhoso, de, através das pessoas, a gente obter aquilo que a gente tanto precisa, que são os nossos sonhos, as nossas realizações. E assim, depois que você está aqui dentro, realmente é maravilhoso, vale a pena. Quem quer, quem tem esse sonho, corra atrás. Faça o possível, porque quando você está aqui dentro, vale muito a pena. É o que eu tenho a dizer, né? E aí eu fiquei tão feliz hoje, Agmar, porque um dos aprovados, eu já sabia da história, né? Mas ele hoje trouxe, né? Quando ele contou a notícia, ele falou assim: Nossa, fazia 7 meses que eu estava desempregado, com o maior receio de investir, né? E agora no primeiro processo que eu fiz, eu passei. Então, estou super feliz. Ele está agora na turma 6, está no meio do curso. E ele, não, mas eu vou terminar, eu vou até o final, porque foi muito bom. Então, muitas vezes as pessoas ficam com receio de fazer o investimento, né? Mas isso, na verdade, só está comprando velocidade, né? Você está ganhando velocidade para sair o mais rápido possível dessa situação, né? Então, é a hora que você se compromete, você põe na reta mesmo e fala assim, agora vou fazer acontecer. E é os que entram nessa condição, os que primeiro entram na indústria, porque se dedicam de corpo e alma, né? No método, faz a coisa acontecer, não tira o foco, não perde o foco, vai, faz, acontece, entra e paga, às vezes, o curso inteiro, divide em 12, paga o curso inteiro com o salário da indústria. É ótimo. É isso aí. É maravilhoso. Agmar, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelas dicas maravilhosas. Foi uma hora que passou que eu não senti. Gente do céu, que delícia, né? Que Foi muito legal. enriquecedor. Então, lembrem-se, pessoal, que amanhã
tem aula 2 a liberação. E pode deixar aí o recado para a galera. Bom, deixa eu deixar aqui um recado, né? Primeiro, estou muito feliz de ter estreado, de poder contribuir para esses profissionais aí que querem vir para a indústria farmacêutica, dizer que corra atrás do sonho de vocês. Eu conquistei o meu, estou muito feliz, estou aqui, quero muito ajudá-los, aqueles que possam construir os seus sonhos também de vir aqui. Eu quero agradecer aqui dois grandes amigos meus, o Paulo, lá de São Paulo, que é GD do Apsen, o Jean, que é lá do sul, né, de Porto Alegre, está aqui com a gente também. Quero agradecer a minha equipe, está passando tão rápido aqui, né? Feliz com a quantidade, mas a minha equipe também está aqui, a Catiúcia, está o Douglas, está, deixa eu ver, ele está usando o Instagram da esposa dele, está o Daniel, que também está fazendo o giro, tentando chegar para vir, para poder acessar a live e também assistir, né? Então, tem a Jamile também, que está aí por aí também na live, então tá, praticamente minha equipe inteira está aqui, tá os meus colegas GDs, né? O Lisboa deu as caras dele aí, né? Que é o Elber, né? Então o Elber, que eu conheço como Lisboa. Então agradecer a todos pela oportunidade de falar, né? De trazer essas informações aí que eu espero ter contribuído de alguma forma. Que ótimo. Um alô para o Tocantins, que estão pedindo aqui. Um beijão para o Flávio Lettieri também, que passou aqui para ver a gente. Que legal. O Flávio é sensacional, viu? Maravilha. Ele está aqui. O Flávio foi meu primeiro coach, viu? O Flávio foi meu primeiro coach aí. Tá aí o professor passando aí. Ah, que coisa boa. E alguma vaga em aberto e o perfil for para neófito, se quiser que eu faça essa ponte, né, entre os currículos dos alunos, das cidades, para que vocês possam montar o processo seletivo de acordo com as diretrizes, pode contar comigo, a gente faz isso para os alunos, tá? E você pode ter certeza que você vai ter muitos neófitos seniors. Ah, com certeza. Espero sim, me coloco à disposição e terei a honra aí de ter a oportunidade de conhecê-los em um processo, em uma oportunidade que a gente esteja disponibilizando no mercado.